Olá, meus amigos, saudações a todos. Estou aqui mais uma vez para dar minha contribuição ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Hoje eu vou falar do segundo livro, no capítulo 6, Vida Espírita, item 5, a escolha das provas. Eu vou fazer a leitura e um breve comentário das questões 258 a 267. Então, como eu disse, vou fazendo uma leitura, breves comentários e para a gente poder desenvolver o assunto no nosso grupo de estudo. Aqui, a escolha das provas. Na questão 258, Kardec pergunta: no estado errante, antes da nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que lhe vai acontecer durante a vida? Resposta: ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Nisso consiste seu livre-arbítrio. 258A. Não é Deus quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Resposta: nada acontece sem a permissão de Deus, porque foi Ele quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Perguntareis agora por que Ele faz tal lei em vez de tal outra. Dando ao espírito a liberdade de escolha, deixa-lhe toda a responsabilidade dos seus atos e das suas consequências. Nada lhe estorva o futuro. O caminho do bem está à sua frente, assim como o do mal. Mas se sucumbir, ainda lhe resta uma consolação, a de que nem tudo se acabou para ele, pois Deus, na sua bondade, permite-lhe começar o que foi mal feito. É necessário distinguir o que é obra da vontade de Deus e o que é da vontade do homem. Se o perigo vos ameaça, não foste vós quem o criastes, mas Deus. Tiveste, porém, a vontade de vos expor a ele, porque considerastes um meio de adiantamento. Então, aqui nas duas primeiras perguntas, Kardec pergunta se é o espírito se o espírito sabe o que vai acontecer na sua próxima vida, na sua próxima experiência carnal. E eles respondem que sim, é ele que escolhe as provas pelas quais vai passar pelo seu livre-arbítrio. E aí ele continua a questão, perguntando se Deus não lhe impõe, não é Deus que impõe as provas e as tribulações como um castigo. E os espíritos respondem que nada acontece sem a permissão de Deus, mas ele nos permite as escolhas, o livre-arbítrio, para que a gente possa chegar ao objetivo pelas nossas próprias escolhas, sendo responsáveis, pelos nossos atos, pelas consequências, e que tanto o caminho do bem quanto o caminho do mal estarão à nossa disposição, e cabe a nós fazermos as escolhas para poder seguir o melhor caminho, mas que a gente saiba que mesmo que a gente não trilhe o caminho do bem, a gente vai ter, pela bondade de Deus, a possibilidade de refazer o nosso caminho, trilhando o caminho do bem. E que ele pergunta também se é necessário distinguir o que é obra de Deus e o que é a vontade do homem. Então, algumas coisas que nos acontecem, as necessidades foram criadas por Deus, mas nós escolhemos passar por isso, e Deus permite para que a gente, tudo isso pelo nosso adiantamento. Aí vem a questão 259. Perdão. Se o espírito escolhe o gênero de provas que deve sofrer, todas as tribulações da vida foram previstas e escolhidas por nós? Resposta: todas não, pois não se pode dizer que escolhestes e previste tudo o que vos acontece no mundo. Até as menores coisas. Escolheste o gênero das provas, os detalhes são consequências da posição escolhida e frequentemente de vossas próprias ações. Se o espírito quis nascer entre malfeitores, por exemplo, já sabia que esse deslize expunha
mas não conhecia cada um dos atos que praticaria. Esses atos são produtos da sua vontade ou do seu livre-arbítrio. O espírito sabe que, escolhendo esse caminho, terá que passar por esse gênero de lutas, e sabe de que natureza são as vicissitudes que irá encontrar, mas não sabe quais os acontecimentos que o aguardam. Os detalhes nascem das circunstâncias e das forças das coisas. E da força das coisas. Só os grandes acontecimentos que influem no destino estão previstos. Se tomas um caminho cheio de desvios, sabe que deves ter muitas precauções, porque corres o perigo de cair, mas não sabes quando cairás, e pode ser que nem caias, se fores bastante prudente. Se ao passar pela rua uma telha cair na sua cabeça, não penses que estava escrito como vulgarmente diz. E ele pergunta, como um espírito pode querer nascer entre gente de má vida? Como foi o exemplo que ele deu, que os espíritos deram. E os espíritos dizem, é necessário ser enviado ao meio em que possa sofrer a prova pedida. Pois bem, o semelhante atrai semelhante, e para lutar contra o instinto do bandido, é preciso que se encontre gente dessa espécie. Então, assim, o que eles estão dizendo aqui é que assim, a gente vai escolher o gênero da prova, não aquilo que vai acontecer com a gente, né? Eu escolho chegar num determinado objetivo, trilhar determinado caminho, mas aquilo que vai acontecer diante do caminho não é escolha nossa, né? Como ele falou no exemplo, né? Se cair, não é tudo que é permitido que a gente escolha nossa, né? Tipo, caiu uma telha na minha cabeça, eu tomei um tropeção, isso aí não faz parte do planejamento, muito menos da vontade de Deus, é uma distração nossa, é falta de atenção, enfim. Então a gente tem que tomar cuidado porque a gente pode, além de não conseguir, né, dar conta das provas que a gente pediu, a gente, se não for vigilante, a gente pode aumentar as nossas dívidas, né? Se a gente não tiver um caminho, uma mentalidade e não procurar seguir aquilo que vai aparecendo, as dificuldades, não equacionar essas dificuldades que vão nos acontecendo. Mas nem tudo está lá, nem a gente não chega lá com um roteiro pronto. A cada escolha que a gente vai fazendo, vai aparecendo características, consequências ou novas oportunidades. E assim a gente vai até que a gente conquiste ou não nessa encarnação o que a gente veio para conquistar. E aí a questão 261. O espírito, nas provas que deve sofrer, para chegar à perfeição, terá que experimentar todos os gêneros de tentações? Deverá passar por todas as circunstâncias que possam provocar-lhe orgulho, o ciúme, a avareza, a sensualidade, etc. Resposta. Certamente que não, pois sabeis que há os que tomam desde o princípio um caminho que os afasta de muitas provas. Mas aquele que deixa levar pelo mau caminho corre todos os perigos do mesmo. Um espírito pode pedir a riqueza e esta lhe será dada. Então, segundo o seu caráter, pode se tornar avarento ou pródigo, egoísta ou generoso, ou ainda entregar-se a todos os prazeres da sensualidade. Mas isso não quer dizer que ele deva passar forçosamente por todas essas tendências. Então, assim, a pessoa escolhe uma determinada prova, por exemplo, a da riqueza, né? Que a riqueza é uma prova, não é uma dádiva, uma bênção, né? Não é um privilégio de poucos, enfim, é uma prova, assim como a pobreza. Então, nessa escolha, se o espírito for generoso, né, for caridoso, ele não vai precisar passar por provas que são consequências da avareza, consequências ou mesmo da própria irresponsabilidade. Então, assim, se ele usar essa riqueza com consciência, com amor ao próximo, com o coração, ele vai por ele mesmo evitar passar por algumas provas que
a irresponsabilidade, a ganância, a avareza poderão causar a um espírito que procede nesse tipo de coisa. Então, assim, nós não temos que passar por todas as necessidades, apenas aquelas que são necessárias para que a gente consiga o que nos falta para a gente evoluir. Questão 262. Como pode o espírito que em sua origem é simples e ignorante, sem experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa, ser responsável pela sua escolha? Olha que pergunta interessante, né? E a resposta: Deus supre sua inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazes com uma criança desde o berço, mas deixa-lhe pouco a pouco a liberdade de escolher à medida que seu livre-arbítrio se desenvolve. É então que ele muitas vezes se extravia, tomando um mau caminho, por não ouvir os conselhos dos bons espíritos. É a isso que podemos chamar de queda do homem. 262a. Quando o espírito goza do seu livre-arbítrio, a escolha da existência corpórea depende sempre exclusivamente de sua vontade, ou essa existência pode lhe ser imposta pela vontade de Deus como expiação? Outra pergunta interessante. Deus sabe esperar, não precipita a expiação. Entretanto, pode impor certa existência a um espírito quando este, por sua inferioridade ou má vontade, não está apto a compreender o que lhe seria mais proveitoso. E quando vê que essa existência pode servir para a sua purificação, o seu adiantamento e ao mesmo tempo servir-lhe de expiação. 263. O espírito faz a escolha imediatamente após a morte? Resposta: não. Muitos creem na eternidade das penas e, como já foi dito, isso é um castigo. O que orienta o espírito na escolha das provas? Ele escolhe as que podem servir de expiação, segundo a natureza das suas faltas, para fazê-lo adiantar mais rapidamente. Uns podem impor-se a uma vida de misérias e provações para tentar suportá-la com coragem. Outros querem experimentar as tentações da fortuna e do poder, bem mais perigosas, pelo abuso e o mau emprego que lhes pode dar e pelas más paixões que desenvolvem. Outros, enfim, querem ser provados nas lutas que terão que sustentar no contato do vício. Bom, na questão 262, ele pergunta que como um espírito em sua origem simples e ignorante, que foi criado simples e ignorante, pode escolher, né, o tipo de provas que quer passar. E aí os espíritos eles nos dizem que é como se fosse uma criança, né? Quando a gente é bebê, quando é uma criancinha, a criancinha não pode escolher o que vai comer, por exemplo, o que vai vestir, porque se dependesse da criança, ele só ia comer doces, balas, sorvete, né, aquelas coisas. E o pai, a mãe e quem cuida vai dando não, sabe que ele precisa de alimento, precisa de vitamina, então oferece fruta, né, comidas mais nutritivas, né, vestimentas adequadas, porque ele só quer a camiseta, mas está frio, aí ele coloca uma blusa, enfim, ele vai orientando até que essa criança vai crescendo e ela consegue fazer as suas próprias escolhas. Assim é a criação, né, assim é o espírito. Quando ele é simples e ignorante, é como se fosse uma criança, um bebê, é necessário ser orientado e não adianta ele dar essa opção de escolha. Ela vai alcançando a opção, né, o seu livre-arbítrio, conquistando o seu livre-arbítrio à medida em que vai amadurecendo como espírito, né? E aí podendo fazer as suas escolhas e arcar com as consequências ou não daquelas que ele vai fazendo, né? E aqui na 264, o que orienta o espírito das provas? Quando o espírito já está mais maduro, ele escolhe as provas que ele necessita para aprender aquilo que ele ainda precisa, ou para aprimorar aquilo que ele precisa aprimorar. Então ele faz as escolhas das provas de acordo com aquilo que é o aprendizado que ele precisa. 265.
Se alguns espíritos escolhem o contato com o vício como prova, há os que escolhem por simpatia, pelo desejo de viver num meio adequado aos seus gostos, ou para poder entregar-se livremente às suas inclinações materiais? Resposta: há por certo, mas somente entre aqueles cujo senso moral ainda é pouco desenvolvido. A prova decorre disso, e eles a sofrem por tempo mais longo. Cedo ou tarde, a compreensão que a satisfação das paixões brutais tem para eles consequências deploráveis, que terão que sofrer durante um tempo, que lhes parecerá eterno. Deus poderá deixá-los nesse estado até que eles tenham compreendido suas faltas, pedindo por si mesmo o meio de resgatá-la nas provas proveitosas. 266. Não parece natural que os espíritos escolham provas menos penosas? Resposta: para vós sim, para o espírito não. Quando ele está liberto da matéria, cessa a ilusão, e a sua maneira de pensar é diferente. Então aqui, na 265, Kardec pergunta se os espíritos podem escolher o contato com o vício, por exemplo, como não como uma prova, mas como uma forma de aproveitar, né, de gozar desses vícios. E ali os espíritos dizem que quando o senso moral do espírito ainda não está desenvolvido, sim, mas ao longo do tempo ele vai vendo que isso acarreta consequências, né, e ele vai ficar nesse modo até que ele tenha compreendido o seu estado por essas faltas e por essas consequências. Aí ele vai retomar e vai poder fazer o mesmo pedido, mas como prova, para poder se provar e se privar desses vícios. E aí a 266 mas não seria natural que os espíritos escolham provas menos penosas? Já que sou eu que escolho, então vou escolher as mais fáceis, né? No caso, eles dizem que para nós encarnados, que estamos na matéria, sim. Para o espírito, não. Quando ele está liberto da matéria, a ilusão, né, e a sua maneira de pensar é diferente. Aí Kardec faz um longo comentário aqui, que eu também vou tentando fazer o comentário à medida dos parágrafos aqui, para não ficar muito longo. Kardec fala assim: o homem, submetido na terra à influência das ideias carnais, só vê nas suas provas o lado penoso. É por isso que lhe parece natural escolher as que, no seu ponto de vista, podem substituir com os prazeres materiais. Mas na vida espiritual, ele compara os prazeres fugitivos e grosseiros com a felicidade inalterável que entrevê. E então que lhe importam alguns sofrimentos passageiros. O espírito pode escolher a prova mais rude, em consequência, a existência mais penosa, com a esperança de chegar mais depressa a um estado menor. Como o doente escolhe muitas vezes um remédio mais desagradável para se curar mais rapidamente. Aquele que deseja ligar o seu nome à descoberta de um país desconhecido não escolhe um caminho coberto de flores, pois sabe os perigos que corre, mas sabe também a glória que o espera se for feliz. A doutrina da liberdade de escolha das nossas existências e das provas que deveremos sofrer deixa de parecer extraordinária quando se considera que os espíritos libertos da matéria apreciam as coisas de maneira diferente da nossa. Eles anteveem o fim, e esse fim lhe parece muito mais importante que os prazeres fúlgidos do mundo. Depois de cada existência, vem o progresso que fizeram e compreendem quanto ainda lhes falta impureza para atingirem. Eis porque se submetem voluntariamente a todas as vicissitudes da vida. Corpórea, da vida corpórea, pedindo eles mesmos aquelas que podem fazê-los chegar mais depressa. Então, assim, né, o que ele está falando foi a resposta da última pergunta, né, da 266,
que a visão, quando o espírito está na erraticidade, ele tem a visão ampla de, de espírito eterno que ele é. Né? Ele adquire e readquire a consciência de espírito eterno. Então, assim, a nossa visão é uma visão curta, né? A visão do encarnado é uma visão de um corpo que possui um espírito. Dessa forma, ele acha que 70 anos, 80 anos que ficaria, 90, 100 anos que ficaria na Terra, né? Então a gente tem essa visão curta, mas perante a eternidade, esse período, cada encarnação é um período curto, né? Então, quando o espírito está na erraticidade, ele consegue antever aquilo que está preparado para ele. Então ele consegue escolher algumas vicissitudes, algumas vidas ou encarnações mais duras, para que ele consiga chegar e se adiantar, né, nos degraus evolutivos aí, para ele poder conquistar um pouquinho mais cedo essa vida que ele já sabe que vai chegar, que ele antevê. Então, para ele, aquele curto espaço de tempo, de, sei lá, 70, 90, 100 anos, é curto perante a eternidade. Então, ele sabe que aquilo vale aquele sofrimento, que é como a gente vê quando está encarnado, é apenas um percalço diante de tudo aquilo que a gente tem para conquistar, né? Continuando a explicação de Kardec, não há, pois, motivo para nos admirarmos de que o espírito não dê preferência à existência mais suave. Do seu estado de imperfeição, ele não pode desfrutar a vida sem amarguras, que apenas entrevê. E para atingi-la, que procura melhorar-se. Não vemos diariamente exemplo de coisas parecidas? O homem que trabalha uma parte da sua vida sem tréguas nem descanso, a fim de ajuntar o necessário para o seu bem-estar. Não desempenha uma tarefa que se impôs com vistas ao futuro melhor? O militar que se oferece para uma missão perigosa, viajante que não enfrenta menores perigos, no interesse da ciência ou de sua própria fortuna? Não se submetem às provas voluntárias, que devem proporcionar-lhes a honra e proveito se as vencerem? A que o homem não se submete e não se expõe pelo seu interesse ou pela sua glória? Todos os concursos são provas voluntárias para melhorar a carreira escolhida. Não chega a nenhuma posição social de elevada importância nas ciências, nas artes, na indústria, sem passar pela série de posições inferiores que são outras tantas provas. A vida humana é assim, o decalque da vida espiritual. Nela encontramos, em menor escala, todas as peripécias daquela. Se na vida terrena escolhemos muitas vezes as provas mais difíceis, com vistas a um fim mais elevado, por que o espírito que vê mais longe e para quem a vida do corpo apenas um incidente fugaz, não escolherá uma existência penosa e laboriosa, se ela o deve conduzir a uma felicidade eterna? Aqueles que dizem que, se puderem escolher a sua existência, teriam pedido aos príncipes ou milionários, são como míopes que não vê o que tocam, ou como as crianças gulosas que respondem quando perguntamos que profissão preferem, pasteleiros ou confeiteiros, né? Brincando, como dizem as crianças. Na mesma maneira, o viajante no fundo de um vale nevoento não vê a extensão nem os pontos extremos da sua rota, mas, chegando ao cume da montanha, o seu olhar abrange o caminho percorrido e o que falta a percorrer. Vê o final da sua viagem, os obstáculos que ainda tem para vencer. E pode então escolher com mais segurança os meios de atingir. O espírito encarnado é como o viajante no fundo do vale. Desembaraçado dos liames terrestres, é como o que atingiu o cume. Para o viajante, o fim é o repouso, após a fadiga. Para o espírito, é a felicidade suprema, após as tribulações das provas. Todos os espíritos dizem no estado errante que no estado errante buscam, estudam, observam para fazer as suas escolhas. Não temos um exemplo disso na vida corpórea? A gente não busca muitas vezes, através dos anos, a carreira que livremente acabamos por escolher?
porque achamos o mais apropriada aos nossos objetivos. Se fracassamos numa, procuramos outra. Cada carreira que abraçamos é uma fase, um período na vida. Não empregamos cada dia em escolher o que faremos no outro? Ora, o que são diferentes existências corpóreas para o espírito se não fossem os períodos, dias da sua vida espírita, que, como sabemos, é a vida normal, não sendo a vida corpórea mais do que transitória e passageira. Então olha o que Kardec diz, né? Ele fala sobre a brevidade da vida, né? A gente tem algumas conversas, né, entre amigos. Na próxima encarnação eu vou ser rico. A gente tem aquelas brincadeiras. Na próxima encarnação, se não for para ser classe média, eu nem venho. É no mínimo classe média. Eu não quero mais ser pobre. Eu quero ser tal coisa, né? Eu ouço essas conversas até de pessoas que não são espíritas, né? Não, na vida que vem, né? Eu quero ser mais rico. Eu quero viver na Europa. Eu vou pedir para nascer na Europa. E eu vejo, eu falo, puxa, mas a pessoa nem tem o conhecimento da vida, né? Ele não tem o conhecimento nessa encarnação, mas ele tem aquele conhecimento que vem com o espírito. Então, assim, quando o espírito que tem uma visão mais ampla daquilo que ele é, um ser eterno, ele consegue visualizar as vicissitudes da vida como pequenos obstáculos para chegar ao seu objetivo. Só que esses pequenos obstáculos, da nossa visão, que é uma visão material, eles se tornam vicissitudes, grandes problemas, grandes dores, enfim. Então, essa é a luz que traz a doutrina espírita para a gente. Essa é a luz que a doutrina espírita nos oferece. E a última questão, a 267, onde Kardec pergunta: o espírito poderia fazer a sua escolha durante a vida corporal? Resposta: seu desejo pode ter influência, isso depende da intenção, mas no estado de espírito frequentemente vê as coisas de maneira diferente. É o espírito quem faz a escolha, mas ainda assim ele pode fazê-la nessa vida material, porque o espírito tem sempre momentos em que se liberta da matéria. Kardec continua: muitas pessoas desejam grandezas e riquezas, mas não o será por certo como expiação e nem como prova. Resposta: sem dúvida, a matéria deseja essa grandeza para gozá-la e o espírito deseja para conhecer as vicissitudes. Então foi o que ele, aqui é o que ele falou, né? Por exemplo, então a alma, a pessoa deseja, por exemplo, a riqueza, né? Como para que ele possa gozá-la, para que ele possa aproveitá-la dos seus benefícios. O espírito deseja a riqueza como uma prova para que ele possa alcançar a sua evolução. Então são visões diferentes, né, de quando a gente está encarnado, mergulhado na matéria, e quando a gente está na erraticidade, né, vivendo a nossa real vida e não a nossa pequena passagem. Eu espero que eu tenha sido, os meus comentários tenham ajudado. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir desenvolver melhor aí no grupo de estudos, né? E eu gostaria de encerrar essa leitura, né, para que a gente possa ter a consciência do que a doutrina espírita nos traz, que é a visão de sermos espíritos eternos e não apenas dessa existência material. Então que a gente possa encarar a nossa vida, os nossos problemas, as nossas dificuldades e, né, a nossa passagem como um aprendizado, e cientes de que se a gente passar bem por esse aprendizado, a gente vai conquistar coisas muito melhores no nosso verdadeiro mundo, que é o mundo espiritual. Muito obrigado a todos. Vamos pedindo aos nossos mentores que nos abençoem. Muito obrigado a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja conosco. Graças a Deus.